Estamos de volta no nosso programa Viver Mais e Melhor e com um tema super interessante, autoestima. E agora a autoestima do físico, do corpo. Você se sente bem com você mesma? A doutora Florença vai falar um pouco sobre isso. O que é sentir bem? O que é essa autoimagem? Isso provoca uma vontade de cada vez mais se melhorar e melhorar com as pessoas? Com certeza. Eu acho que essa questão da autoimagem é uma questão muito séria hoje nos nossos dias, né? Porque a sociedade capitalista, consumista, né, ensina pra gente o tempo todo que a gente é o que a gente tem, né, o que a gente consome. E, na verdade, a gente precisa ser para depois consumir e ter, né? E esse ser está em nós, está nesse valor que a gente dá para nós mesmos, independente do que a gente consome, do que a gente é do lado de fora, né? E essa autoimagem, existem muitos padrões que são o tempo todo, né, jogado para a gente pela mídia, por várias formas, né, do corpo belo, do peso, da imagem, né? Tem pessoas que toda a imagem dela está baseado em algo que ela consumiu, seja por cirurgia, seja por questões materiais, né? E ainda assim ela não se sente bem com ela mesma. Ou seja, primeiro é algo interior. É você ter vontade de ser transformado, primeiro passo. É você ter vontade de colocar o ser em primeiro lugar do que o ter. Sim, com certeza, né? É o valor que ela dá nela inteira, né? Não numa imagem ou no que ela passa para as pessoas ou o que ela tem, mas o que ela é. Às vezes ela é uma pessoa alegre, às vezes é uma pessoa que tem N habilidades, né? Com culinária, com outras tantas coisas, né? Mas ela não vê o valor nisso, porque ela se deixou envolver com esses outros valores que diminuiu ela. Essa autoimagem do homem e da mulher, isso interfere nos relacionamentos? Bom, interfere sim, né? Mas acho que mais do que essa imagem perfeita, idealizada, né? O que mais interfere é a pessoa se cuidar, se amar, e o outro ver isso nela, né? Porque a ideia da imagem, ela muda, né? Todas nós somos diferentes e todos são diferentes, né? Ninguém vai dar conta de ser exatamente como a modelo da TV ou da revista, né? Mas se ela se ama, né, da maneira que ela é, e mais do que só a imagem, mas ela se cuida da sua saúde, no seu dia a dia, da sua alimentação, né, de todo o processo como um todo na vida dela, e expressa isso para o outro, né, isso traz uma qualidade significativa na relação. Como a gente estava falando, Bispa Jo, que é muito importante o elogio, né? Eu acho assim que entre os casais deveria existir um pouco mais sobre isso. Por exemplo, pós-parto, né? A esposa que teve ali o seu neném, que está toda bem gordinha ainda, tudo. Aquele momento é um momento é um momento fundamental para que ela receba elogios. Fala, olha, você tá assim, mas olha o lindo neném que você deu para mim, e agora nós vamos cuidar, e você tem um momento de se cuidar agora, né? Nessa hora é aquilo que a palavra fala, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, não é? Muito importante o elogio, mas veja bem, Silvinha, a doutora Florença falou, o se cuidar. Se eu vou receber elogio, lógico, num momento desse não tem como eu me cuidar ali, não é? Mas o cônjuge, ele não vai ficar forçando elogios a vida inteira. Então, o elogio é importante, mas eu preciso me cuidar. Eu preciso entender. Nós temos trabalhado com casais, então de vez em quando chega assim, aquela esposa dedicada, aquela mãe dedicada, viveu para os filhos, viveu para o marido, viveu para a casa, de repente o relacionamento acaba. Mas como? Eu fiz tudo para eles e tal. Fez para eles. E por ela, o que ela fez? Né? Tem um texto da palavra que eu acho muito interessante. Em Salomão, um dos homens mais sábios, né? O homem mais sábio. Em Cantares tem um texto onde ele conta a história de uma mulher, e a fala dessa mulher é o seguinte, ela diz assim, por que vocês estão me olhando desse jeito, assustados? A minha pele, ela está escura, porque eu estava no sol quente. A minha mãe pediu que eu tomasse conta das vinhas dos meus irmãos. Eu, porém, da minha própria vinha não cuidei. E falando sobre esse autocuidado, você é exemplo disso, né, Bispa? Eu observo que cada dia mais você e o Bispo Arnaldo estão melhor. Para quem não os conhece, eles passaram por uma cirurgia bariátrica, onde eles perderam vários quilos. Quantos quilos mesmo? Eu, 46.
E o Bispo Arnaldo, quantos quilos? E por aí também, 46. E vocês, quando buscaram essa cirurgia bariátrica, vocês provavelmente não buscaram nem mais assim pela autoestima elevada, pela beleza em primeiro lugar. Provavelmente mais pela saúde, né, Bispo? A busca da cirurgia foi pela saúde. Foi para um viver mais e melhor. E eu estava com vários problemas de saúde por consequência da obesidade. Então, a primeira vista foi pela saúde. Mas por tabela, aconteceu que se sentiu bem melhor, mais bonita e buscou outras alternativas para ficar mais bonita ainda. Sim, foi uma sequência, não é? A gente fez a cirurgia, isso nos trouxe um bem-estar, a saúde voltou ao normal. O que aconteceu? Com a cirurgia, houve um resgate. Né, os meus exames, o médico, quando olhou, falou assim, ele está com idade de 15 anos, você está com os exames de uma menina de 15 anos. E o que acontece quando você se depara com uma situação de resgate? Aí você se anima e você quer melhorar tudo. Não é? Você melhorou sua obesidade, você quer melhorar a sua aparência, você quer melhorar o seu sorriso, né? E de repente vem uma amiga, como a doutora Silvinha, que foi uma incentivadora muito grande, eu quero aqui agradecer mesmo. Bispa, vamos melhorar esse sorriso. Eu não via muita necessidade do sorriso, eu não via que estava tão ruim. Hoje eu vejo a diferença, não é? Um sorriso gengival, dentinho curtinho, e você com a graça e unção de Deus e com essa competência que você tem, aí foi melhorando o sorriso. De repente você falou para mim, Bispa, vamos melhorar a pálpebra. Eu estava enxergando já ruim. Porque a pele estava pesando em cima dos meus olhos. Olha, o tanto que é interessante, né? Como a gente estava falando, né? A vida é um todo, né? Quando a gente fala de psicológico, a gente está falando de físico, de relacionamento, né? Uma questão da saúde, né? Favoreceu tantos aspectos da sua vida, com seus filhos, com seu esposo, os relacionamentos, te animou mais, em outros relacionamentos. Mais, com certeza. Exatamente. Que é bom salientar que a prevenção é o mais importante, né? Existem muitas pessoas que têm um pouco acima, mas que não significa obesidade, não significa falta de saúde, e está muito bem, se ama muito bem, e o parceiro a ama daquela maneira e vice-versa. Quando a gente fala do se cuidar, né, não é o cuidado só para viver, né, mas não só para sobreviver, desculpa, mas para viver de forma intensa, plena, com qualidade, né, que envolve todos esses aspectos que a gente falou. Eu, por exemplo, como odontóloga, eu recebo uma esposa, por exemplo, que faz um tratamento odontológico. E às vezes ela até reclama, nossa, mas por que você foi fazer esse tratamento? Não era preciso disso agora. Antes de vê-la, no final. Depois que ele vê, me liga, eu quero também fazer. Porque gerou nele algo muito especial. Ele ficou, às vezes, até mais apaixonado, né? Às vezes, num momento de vida que, às vezes, não imaginava que ela poderia ser transformada, rejuvenescida, que é o mais importante na minha área, no caso da odontologia estética. E ele também quer aquilo para ele também. Para dar esse mesmo prazer para ela, né? E outra coisa, doutora Silvinha, não precisa de tanto recurso financeiro. A gente pode se melhorar com poucas coisas. Com o que a gente tem. Com o que a gente tem, uma caminhada, né? Um exercício físico melhora tanta coisa. O importante, eu penso, é você querer. O importante é você cuidar de você, cuidar da sua própria vinha. Para você, inclusive, ter mais força para cuidar dos outros depois. Porque muitas pessoas acabam sobrevivendo para si e vivendo para o outro. Né? E aí o tempo passa, envelhece, as coisas vão se perdendo, né? E não aproveita todo esse tempo que já se foi. E que é uma pena, né? Mas o bom é que a gente está aqui hoje e sabendo que há tempo ainda para muitas pessoas que estão em casa. E para exemplificar um pouco mais sobre o que aconteceu com essa pessoa maravilhosa que é a Bispa Jô, nós vamos rodar um vídeo agora que mostra um pouco da transformação dela na minha área, que é na área da odontologia, que para mim foi um prazer, não só de cuidar dela, mas também do Bispo Arnaldo, que para mim foi o mais importante, quando o casal entra no mesmo consenso, né? Para mim o mais gratificante é vê-los da forma que eles são. Então, assim, mais carinhosos, mais apaixonados. E confira o vídeo agora. Primeiro, doutora, eu queria agradecer porque realmente foi uma honra. E é uma honra eu ser a primeira. Hold on.
vamos começar? Ok, vamos lá. Bora lá. Eu achei que foi um presente de Deus. Presente. Assim como agora eu estou Amém. vendo o presente de Deus melhorando meu sorriso. Porque a partir dessa cirurgia eu comecei um resgate da minha saúde. O sorriso faz bem pra gente, mas a gente que trabalha com o povo faz muito bem pro outro também. Don't be scared. Your destiny may keep you warm. 'Cause all of the stars have faded away. Just try not to worry. You'll see them someday. Take what you need and be on your way, and stop crying your heart out. Get up, come on. Why you scared? Viu que lindo, doutora Florença? Mas realmente ficou maravilhoso, né? Foi uma transformação muito significativa e até falando aqui com ela e pelo que vocês comentaram também, né? Como que um sorriso faz toda a diferença, né? Além de rejuvenescer, porque eu acho que todo esse processo do nosso sorriso, do nosso rosto, né? Diz daquilo que a gente está sentindo, né? De como que a gente está por dentro. Eu gostaria muito de agradecer vocês, principalmente você ainda, Bispa Jô, porque além da nossa entrevistada, foi a nossa modelo. Foi um exemplo vivo, né? De O tudo isso que a gente está exemplo falando. vivo do que a gente falou. Silvinha, primeiro eu quero te agradecer muito. Você foi realmente motivadora, paciência, o cuidado, e sabe o que eu percebo? O amor. O amor, quando você fazia meus dentes, eu percebi o carinho e o amor pelo que você estava fazendo, a delicadeza com que você trabalhou, né? Eu que já sofri tantas dores. Então, assim, foi muito gostoso estar na sua mão aí. Foi muito gostoso. Eu quero te agradecer muito. E a mensagem que eu gostaria de deixar para você, minha querida amiga, meu querido amigo: incentive a autoestima de quem quer que seja que você esteja relacionando. Você vai estar plantando algo tremendo para o futuro daquela pessoa. E eu quero deixar também uma mensagem não muito diferente do que a Bispa colocou, né? De você se cuidar, de você se amar pelo que você é, não pelo que as pessoas exigem que você seja, mas pela maneira que você é e valorize, né? Todas as suas qualidades, as suas possibilidades, né? Não se prenda nas suas limitações, né? Mas valorize aquilo de bom que você tem e aquilo que você vê de bom naqueles que te rodeiam. Muito obrigada, doutora Florença, pela sua participação. Espero tê-las aqui novamente no nosso programa.